Olá, sejam todos super bem-vindos ao canal Observatório Humano. Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível no tempo para investigar uma das civilizações antigas mais influentes da história, os hebreus. Sabe, a nossa investigação de hoje vai cavar fundo nas raízes desse povo. Vamos olhar para isso com bastante entusiasmo, mas de um jeito muito objetivo para tentar entender o que os documentos históricos e as escavações arqueológicas realmente têm a dizer sobre eles. E olha, já deixa aquele convite de sempre. Não deixem de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas análises por aqui. E a grande pergunta que guia a nossa exploração, o cerne de toda essa questão, é exatamente esta. Afinal, onde termina o mito cultural e onde começa o fato histórico de verdade? Como é que a gente, hoje em dia, consegue separar aquelas narrativas bíblicas grandiosas, super épicas do povo hebreu, daquelas evidências materiais, concretas mesmo, que a arqueologia encontra lá no Oriente Médio? É um verdadeiro quebra-cabeça histórico. E só reforçando o recado rapidinho antes da gente começar de vez, não esqueçam de se inscrever no Observatório Humano e deixar o like nessa explicação. É literalmente o apoio de quem está aí assistindo que move esse nosso projeto e permite que a gente continue trazendo investigações instigantes como esta. A participação de todo mundo é o que faz isso aqui acontecer. Bom, vamos lá, seção 1. Tradição contra arqueologia, a evolução da historiografia hebraica. Vamos mergulhar nisso e começar entendendo como a própria forma de estudar os textos antigos e o passado acabou mudando ao longo do tempo. Olha só como as coisas funcionavam. Antigamente, especialmente lá pelo século XIX, a história dos hebreus antigos era contada quase que exclusivamente com base na Bíblia, ou seja, o texto sagrado era a fonte e a verdade absoluta. Só que hoje, a arqueologia moderna deu uma guinada radical nessa história. A cultura material, os dados demográficos, tudo isso não é mais usado só para tentar provar ou ilustrar a Bíblia. Hoje, esses achados são tratados como documentos independentes. Eles têm voz própria e podem tanto confirmar quanto, na maioria das vezes, bater de frente e desafiar os relatos que estão nos livros. Avançando aqui, seção 2, os patriarcas e o êxodo. As origens de um povo. Vamos voltar lá para o comecinho de tudo. Essa fase inicial, sabe, é um período recheado de lendas e narrativas fundadoras, que a gente conhece como a era dos patriarcas e do famosíssimo êxodo. E a própria palavra hebreu já dá uma super pista sobre a origem dessa galera. O termo vem de uma palavra de origem semita, ivrim, que significa basicamente o povo do outro lado do rio. Isso é uma referência bem direta ao Rio Jordão e ao passado nômade deles. Acredita-se que eles começaram assim como pequenos clãs familiares de pastores seminômades, sempre se mudando em busca de pastagem, e que, segundo as pesquisas, teriam suas raízes lá na Mesopotâmia. Lá no livro de Gênesis, a gente lê sobre aquela jornada épica de Abraão, que migrou da cidade de Ur para Canaã porque recebeu um comando divino. Mas a galera da arqueologia moderna olha para isso com outros olhos. Na verdade, muitos especialistas dizem que essa história, que por sinal está cheia de elementos que não batem com a época em que teria acontecido, pode ser um mito de origem inventado muito tempo depois. A teoria é que esse relato seria, na real, um reflexo de quando os judeus voltaram do exílio na Babilônia. Tipo uma forma de criar uma justificativa teológica para reivindicar o território de Canaã. Agora, o que chama muita atenção nesse slide é o contraste gigantesco sobre o Êxodo. De um lado, tem aquela narrativa literária incrível, da fuga em massa da escravidão no Egito, liderada por Moisés, com a abertura do Mar Vermelho e tudo mais. Do outro lado, a gente tem o consenso atual dos egiptólogos. E a verdade nua e crua é que não existe nenhuma, absolutamente nenhuma evidência arqueológica ou registro egípcio de uma escravidão hebraica em massa, nem de uma fuga em larga escala. Um Egito com aquelas características do relato simplesmente não bate com a realidade material que os pesquisadores encontram no solo. E chegamos na seção 3, a conquista de Canaã. Invasão ou assimilação? Isso nos leva para aquele momento chave em que os hebreus deixam de ser tribos perambulando por aí e finalmente se fixam na terra. Mas a grande dúvida é, como isso aconteceu na prática? O livro de Josué narra uma invasão militar pesada, varrendo tudo pela frente. Mas, lá vamos nós de novo, a arqueologia não encontra sinal de destruição súbita nas cidades cananeias daquela época. Por causa disso, os historiadores trabalham com outras possibilidades. Pode ter sido uma ocupação super pacífica e gradual por pequenos grupos. Tem até quem defende a teoria da revolta, onde camponeses da própria região se cansaram da opressão e se uniram sob uma nova fé. E tem também a teoria da evolução pacífica, que diz que os israelitas, na verdade, surgiram e foram se diferenciando bem devagarzinho da própria sociedade cananeia local. Seção 4.
A monarquia hebraica dividida, a Era dos Reis. Chega um momento em que a necessidade de se defender de inimigos muito fortes, especialmente os filisteus, fala mais alto. E aí, as 12 tribos precisam se juntar em centralizar o poder de vez. É o começo da monarquia. E esse período tem uma linha do tempo muito bem marcada. Olha só, lá em 1030 a.C., a gente tem Saul, o primeiro rei. 20 anos depois, em 1010, Davi sobe ao poder, e é ele quem é aclamado por unificar o reino e conquistar a famosa Jerusalém. Aí, em 970, Salomão assume o trono, trazendo aquela fase super famosa da construção do primeiro templo. Só que a paz dura pouco. E em 924 a.C., a monarquia inteira desaba numa divisão interna gigante. E esse ponto ilustra de forma brilhante o choque entre o que está no texto e o que a Terra revela. A Bíblia pinta o Império de Davi e Salomão como algo vasto, riquíssimo, um verdadeiro colosso. Só que as escavações mostram uma realidade um pouquinho diferente, para não dizer o oposto. No século X a.C., Jerusalém era na prática uma vilazinha, minúscula, bem modesta e praticamente sem fortificações. Ou seja, aquela grandiosidade toda da literatura parece ter sido um belo exagero escrito séculos depois para criar uma espécie de era de ouro nostálgica no passado. Aí o que acontece? Depois da morte de Salomão, o reino racha em dois e os dois lados ficam muito mais fracos. No norte, fica o reino de Israel, com capital em Samaria, juntando 10 tribos. Lá no sul, fica o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, mas só com 2 tribos. É claro que rachar o reino no meio das superpotências expansionistas da época não foi uma boa ideia. Eles ficaram numa posição extremamente vulnerável. Chegamos então à seção 5, Diáspora e o Retorno. Sobrevivência de uma identidade. Essa é a fase decisiva da nossa explicação, onde a gente vai ver os sucessivos períodos de dominação estrangeira e tentar entender como essa galera conseguiu, contra todas as probabilidades, manter a identidade viva. E o desmoronamento aconteceu por partes, feito um efeito dominó. Em 722 a.C., o Reino do Norte foi engolido pelos implacáveis assírios. Depois, em 586, foi a vez do Reino do Sul ser destruído pela Babilônia, dando início ao famoso cativeiro babilônico. Avançando um bom tempo, já no ano 70 d.C., a dominação romana destrói o Segundo Templo. E aí, dando um salto imenso na linha do tempo, a gente chega no século XX, com a criação do Estado de Israel moderno em 1948. Então, o ponto crucial de tudo isso é que muitas vezes a tragédia acabou sendo o cimento da fé deles. Lá na Babilônia, exilados e longe do templo destruído, eles tiveram que se adaptar para não sumirem da história. Eles criaram um direito oral e ritos muito estritos para preservar a própria cultura. É quase irônico, né? Mas foi justamente o contato com nações de fora, como babilônios e persas, que ajudou a solidificar de vez a lei judaica e afirmar aquele monoteísmo absoluto que a gente conhece hoje. Dando um pulo lá para o domínio romano, a situação era super tensa. A Judéia vivia se rebelando e Roma respondeu com mão de ferro. Quando eles destruíram o templo, em 70 d.C., aconteceu algo que mudou tudo: a diáspora judaica. Uma boa parte da população teve que fugir ou foi espalhada globalmente. Sem um templo fixo, a religião passou a existir sem um centro geográfico, conseguindo sobreviver puramente através das sinagogas, do estudo e da tradição. A história meio que fecha um ciclo no século XX. No finalzinho do século XIX, a gente vê nascer o movimento sionista que tinha a ideia de retornar para a região da Palestina. Aí, depois de todos os absurdos do Holocausto, a ONU aprova, lá em 1948, a resolução que criava o moderno Estado de Israel. E claro, como as nossas fontes exploram de uma forma totalmente imparcial, esse retorno também acendeu o estopim para disputas territoriais gigantes e conflitos geopolíticos muito profundos com a população palestina que habitava a região, algo que ainda mexe bastante com o cenário internacional de hoje. E para a gente fechar a nossa investigação de hoje com chave de ouro, fica essa baita provocação no ar. Como é possível que um agrupamento seminômade lá da antiguidade, tão pequeno, espremido no mapa e que tomava pancada de todos os grandes impérios da época, tipo egípcios, assírios, babilônios e romanos, como é que eles conseguiram sobreviver, e não só sobreviver, mas moldar as bases morais e as maiores religiões monoteístas do mundo de hoje? Isso é um testemunho real do poder absurdo de uma identidade e de uma narrativa humana. Bom, muito obrigado mesmo por acompanharem o Observatório Humano nessa nossa viagem pelo tempo. A gente se vê numa próxima jornada histórica.